A paz do Senhor, igreja. Agora as nossas crianças estão se deslocando para as classes de ensino juniores com a professora Luciana Almeida. O Kids acompanha a professora Sheila. Maternal hoje tem a tia Carol. Deliciosa. É a tia Valéria. Que bênção. Muito amor, dedicação das nossas irmãs no ensino da palavra. E nós aqui no templo vamos continuar o nosso culto, ainda na atmosfera desse louvor abençoado. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Apocalipse que estamos estudando. Chegamos hoje no capítulo 2, a terceira carta. Carta que o Senhor Jesus enviou às igrejas. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos retomar a leitura a partir do versículo 12 até o versículo 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pai, nós te louvamos por tua palavra revelada a Jesus, que a apresentou ao teu servo João e que chega até nós no dia de hoje. Pedimos que o teu Santo Espírito continue a soprar no meio do teu povo essa manhã, como o Senhor já tem feito, ensinando a cada coração, ministrando a cada vida, nos corrigindo, nos fortalecendo, nos renovando no teu amor. Faz assim mais uma vez, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, as cartas, tão famosas, as 7 cartas escritas às igrejas, enviadas às igrejas por Jesus, narradas aqui no Apocalipse, falam conosco todos os dias. São 7 igrejas em situações diferentes que facilmente nós podemos acolher essa palavra para nós como igreja do Senhor na face da terra. E hoje nós vamos continuar por mais uma igreja, carta à igreja em Pérgamo. Antes, eu queria recordar com vocês que Jesus ele tinha uma forma muito estruturada de falar com as igrejas por meio dessas cartas. Nós percebemos em todas elas que Jesus se apresenta a cada uma das igrejas de forma única e específica.
Também Jesus lembra às igrejas que ele conhece todas elas em detalhe por conta de seu comportamento e suas obras. Também Jesus elogia o que elas têm feito de bom, seus acertos e seus procedimentos. Jesus aponta o que elas têm feito de mal também, seus erros e suas falhas. Também Jesus as instrui quanto ao que devem fazer para corrigir o erro ou melhorar. Ele as incentiva a serem perseverantes e fiéis e faz uma advertência para que suas palavras sejam levadas a sério. E, por fim, Jesus promete uma recompensa aos que o obedecem e aos que vencem. Sob essa ótica, eu queria que a gente lesse a carta que o Senhor manda entregar a Pérgamo. Pérgamo era a capital da província até ser tomada pelo Império Romano. Ela era a capital da sua região. Tinha ali, até agora, nesse tempo dominada pelos romanos, uma tradição pagã muito forte. Antes, concentrada na adoração a Zeus, o deus dos deuses gregos, em especial por vitórias nas guerras contra as invasões galicas, conforme a tradução fala da região que tentava os dominar vindo do norte. Então, eles já eram um centro de adoração a Zeus. E com a chegada do Império Romano, que estabelecia que os imperadores deviam ser adorados, sempre cabia mais um, no paganismo de Pérgamo. Então, ali virou um grande centro religioso pagão, referência da época. Era uma cidade potente, vistosa. Ela era erguida num monte, no meio de um vale, em platôs. Tem um nome específico para eles, socalcos. Meu marido, que é engenheiro, fica me mostrando os socalcos quando a gente viaja de carro, que são aqueles platôs, como degraus, assim, onde a gente vê a agricultura. A gente vê também em Machu Picchu essa construção em socalcos. Então, eram socalcos que desembocavam no final, todos levavam para a necrópole da cidade, um lugar onde tinha a biblioteca e todo o centro político-cultural. Então, e está lá até hoje, Bérgama, se não me engano, na Turquia, você joga aí no Google e tem fotos de muitas ruínas preservadas lá. Durante a escalada da cidade, a adoração pagã, todos os imperadores tiveram seu templo lá, eram adorados lá, e na base do monte em que ela foi erguida, um templo a Zeus em formato de trono. Zeus foi entronizado, não é à toa que Jesus fala com todas as letras. A cidade onde você está é o lugar onde está o trono de Satanás. E esse trono existe até hoje, reconstituído no Museu de Berlim. Quem aí juntar umas milhas e puder passear para a Europa, vá ao Museu de Berlim, que o trono de Zeus de Pérgamo está lá. Para nos lembrar que é muito fácil substituirmos o lugar do Senhor Deus nos corações. Dissecando o texto, como eu sempre gosto muito de fazer, ainda no versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Ao anjo, ao mensageiro, ao pastor da igreja que vai falar para os seus irmãos. Não é sobre ele. Ele é o mensageiro. É sobre toda uma comunidade. E eu peço ao Senhor Deus que nos ajude a compreender, assim como foi para Éfeso, assim como foi para Esmirna, a palavra Pérgamo, e para Betesda, Brasília, no dia de hoje também. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós sabemos pela palavra, eu vou pedir para o Flavinho jogar aqui para nós,
a carta aos Hebreus, capítulo 4, os versículos 12 e 13. Quando a Bíblia fala, quando Jesus fala em espada afiada, diz a palavra, diz as Escrituras, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E para Pérgamo, não à toa Jesus se apresenta como aquele que tem a espada. A revelação de João, de uma maneira gloriosa, o vê com aquela espada na língua. A espada afiada, a palavra encarnada, Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela vai entre juntas e medulas e discerne o nosso coração, a nossa mente, os nossos próprios pensamentos, daquilo que o Espírito quer falar conosco. Também Paulo escreve aos Efésios, no finalzinho da carta que nós começamos a estudar na consagração da igreja. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Você também pode acompanhar aqui conosco. Ele está falando de toda a armadura que o cristão precisa ter, porque senão vai tombar, meu irmão. Os dardos vêm de com força, como a gente fala lá em Minas, e o tempo inteiro. E Paulo nos ensina sobre a armadura do cristão. E nesse trecho ele diz: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então Jesus se apresenta a essa igreja de Pérgamo como a palavra. E retoma os princípios dos seus ensinamentos sobre a palavra ser a base de ensino da nossa fé. E por que para Pérgamo Jesus se apresenta como essa espada de 2 gumes? Nós vamos entender que faz todo sentido. Eu penso e peço ao Senhor que nos mostre de que maneira a gente pode acolher essa palavra, substituindo Pérgamo por Brasília, por Betesda aqui em Brasília. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás, o inimigo das nossas almas, assassino desde um princípio, como Jesus explica no capítulo 8 do Evangelho, escrito pelo mesmo João, versículo 44. Eu pergunto ao Senhor que pecados nossa nação, nossa cidade, nossa sociedade local tem cometido para que se torne trono de Satanás, porque se não é o Senhor Jesus que está entronizado, o trono não fica vazio. E não é a gente fazer birra e pirraça, como o irmão Marco Teles nos lembra muito bem no grande banquete, de que o Brasil é do Senhor Jesus, povo de Deus declare isso, na marra, na garganta. Não é isso que faz Jesus, o rei da nossa cidade, da nossa igreja, do nosso povo, da nossa família. Quando nós oramos, Senhor, seja o Deus, seja Senhor entronizado na minha família. Se a gente não dá testemunho do que é uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, são palavras ao vento, sem propósito, e o trono da nossa família estará com outro no lugar, que não o nosso Senhor. Ali em Pérgamo, a multiplicação de culto e honra aos imperadores romanos tornou a cidade prestigiada na Ásia pagã. Além de Zeus, também a cidade ela foi conhecida pela adoração a Asclépio, que era o deus da cura e da saúde, cujo tema era um bastão, um galho retorcido e uma serpente. Vocês já viram esse
esse simbolismo de um bastão com uma serpente e medicina juntos? Pois é, não é de agora não. E Zeus também, nas representações de vitorioso, nas batalhas, tinha muito serpente. Então, você imagina o povo crente em Pérgamo, que já via a serpente como símbolo de Satanás, o enganador, e era serpente para todo lugar que você olha. Então, assim, o povo estava bem machucado, o povo fiel a Jesus. Porque, às vezes, crentes param de se chocar. Crentes param de achar ofensivo visualização do pecado. Mas em relação a isso, até que não, Jesus elogia. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. De certa forma, em relação à perseguição, Pérgamo até resistiu, porque era tão forte, a opressão era tão grande. Eu não sei se acontece com vocês, mas tem coisas que, às vezes, eu estou lendo, eu estou ouvindo, eu estou assistindo. Quem sofre, às vezes, é o Rodrigo. Quando está assistindo comigo, eu falo, meu bem, muda, deu. Mas nem sempre foi assim. Eu vi. Quem sobreviveu aos anos 80 e TV aberta, né, gente? A mãe achando que o menino estava quieto dentro de casa, estava com aquela tela ligada ali, e a gente via tanta coisa, né? Hoje, pela infinita misericórdia do Senhor, meu coração se fere. Aí eu fico pensando nos meus irmãos, feridos de estarem ali naquele lugar, que o próprio Jesus chama de trono de Satanás. Então, eles perseveravam. Não negavam a fé em Jesus. Era até mais fácil para eles serem heróis em resistência. Uma palavra também muito hypada, né? Resistência, hoje em dia. E Jesus, ele até destaca Antipas, falando dele, usando títulos que o Pai deu a ele. Minha testemunha, o fiel. É assim que o Senhor fala de Antipas. No entanto, tenho, porém, contra ti, que desde a carta aos Efésios, só quem o anjo passou por cima foi Esmirna, a igreja sofredora. O tenho, porém, contra ti também aparece na carta à igreja em Pérgamo. Eu tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Queridos, os crentes de Pérgamo, eles enfrentaram os ataques, suportando os ataques fortemente, a perseguição. Mas o grande problema, a grande falha, o grande perigo que a igreja de Pérgamo corria é porque, erroneamente, ela fechava os olhos para o falso ensino. E na roleta russa do pastor da igreja para pôr a gente para pregar, eu fui orar, Senhor, por que eu? E aí, quando eu comecei a ler a carta e lembrar do ensino da igreja, as minhas pernas faltaram a força. Porque se a gente tem uma característica, como ontem nós lembramos aqui no discipulado da igreja, que é o Sou Casa, quando você vira o anúncio de uma programação Sou Casa, quer dizer, nós vamos ser edificados juntos num discipulado para a igreja. O Senhor nos deu esse desejo de aprender cada vez mais de sua palavra e
na sequência, veementemente, o Espírito Santo vem nos ferir mesmo, vem nos atravessar com essa palavra, dizendo que comer, comer, comer Bíblia, e não dar esse alimento, e não viver esse alimento, e não deixar o Espírito que inspirou essas letras nos transformar, nós vamos estar em pecado. Da mesma forma que se nós negligenciarmos o ensino da palavra de Deus, tal qual ela é, nós também vamos correr o risco de cair como a igreja de Pérgamo, que começou a fechar os seus olhos para o falso ensino. E Jesus é muito didático, ele explica. Aqui no meio de vocês tem aqueles que sustentam. Não é que apoia, não é que acha legal, sustenta. Tem base. Sabe assim, aquelas expressões que a gente diz aqui, nessa casa menino pirracento não se cria, aqui nessa escola menino desrespeitoso não se cria. Pois é, se criava ali no meio de Pérgamo o ensino contaminado. Porque eles davam sustentamento para esse tipo de ensino. Se criava quem falava sobre outro trono no coração que não fosse de Deus. E isso nunca é de uma maneira escancarada, não. Eu posso dizer aqui neste salão que quando se fala em leite espiritual, é um ensino básico que todo mundo entende. Mas eu também posso afirmar aqui, perante vocês, que o trono do coração, ele não precisa estar tão escancaradamente como uma pessoa que se confessa ateu, ou blasfema mesmo, que fala coisas terríveis a respeito do Deus Pai. Não. A gente pode entrar por portas de templos religiosos por anos, décadas da nossa vida, sem que o Senhor Jesus esteja entronizado no nosso coração. A carta a Pérgamo nos lembra do trono, que o Senhor já tratou com a igreja em Éfeso. Uma igreja tão querida, uma igreja que resistia ao falso ensino, uma igreja que fazia tudo certinho, boas obras. Mas e a mim? Me ama? Se apaixona por mim novamente. É o mesmo Deus que na figura do Pai fala com Israel lá entre os profetas. Já nos pequenos profetas, com poucos escritos, Deus o Pai fala, você foi lá, eu tinha água limpa para você, foi beber de poços, de cisternas rotas. Você fez isso, eu sei, mas mesmo assim, volta para mim, diz o Senhor. E aqui Jesus vem falar isso. Vocês estão dando sustento para outros ensinos que tomam o lugar apaixonado por mim no seu coração. Você começa a falar de outras linhas ideológicas, filosóficas, e reduz Cristo Jesus, o Salvador do mundo, o Deus de toda a criação, junto com o Pai e o Espírito, naquele homem de bem que passou pela terra. Aí com isso a gente negocia ser bem recebido nos nossos ambientes sociais. Eu sou crente, mas eu sou legal. Que frase infernal. Doutrina de Balaão. Vocês se lembram de Balaão, da história dele, que a gente gosta de contar para criança, porque criança acredita mais fácil que a gente, que uma mula falou, né? Pois é, as mulas continuam falando. Balaque, um rei inimigo de Israel, contratou o profeta, porque, gente, cobrar para entregar a profecia? Não, só Balaque fazia isso. Hashtag contém ironia. E falou, Balaão foi lá para fazer o que Balaque queria, profeticamente. E no caminho, o anjo do Senhor apareceu no caminho. E a mula viu e ficou com medo. E empacou.
Resumindo a história, ele espancou a mula até que Deus permitiu que ela abrisse a boca e falasse: por que você está me batendo? Você não está vendo o anjo? E nessa hora ele percebeu o anjo. Resumindo, Balaque pagava, pedia, mas o Balaão não podia amaldiçoar o povo, porque Deus falou com Balaão. Pois é. E toda vez que, a mando de Balaque, Balaão abria sua boca para amaldiçoar, ao contrário, ele só falava a verdade, ele só abençoava o povo. Bem o laço da verdade da Mulher Maravilha, ele só conseguia falar a bênção. Aí o que o Balaão fez? Olha, eu não posso proferir maldição contra eles, mas você tem um caminho. Seduza-os. Seduza-os com os alimentos oferecidos aos deuses. Seduza-os para que eles se prostituam com as nossas mulheres, com as mulheres de vocês. E foi isso que aconteceu, é isso que a palavra registra no livro de Números. Eu passei, né, Fabinho? Resumindo muito bem a história nesses 2 versículos, é o que acontece. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se. Prostituição, tá? Em outros textos, fornicação. Se deitar sexualmente com alguém que não é o seu marido ou sua mulher, ponto. Porque para o Senhor, o sexo é abençoado, é lindo, mas tem um propósito. Ele, por ele mesmo, traz maldição, dor e feridas para a sua vida. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. Está todo mundo apaixonado. A mulher linda daquela fala: come aqui um quitute. Eu vou dizer não. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Voltando à carta a Pérgamo. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, já citados na carta aos Efésios. Só que lá na igreja de Éfeso, o que eles fizeram? Colocaram para correr. Jesus diz: vocês expulsaram do meio de vocês os nicolaítas que vocês odeiam, porque eu também odeio. É difícil, né, a gente ouvir Jesus falando assim: eu odeio alguma coisa. A falta de ensino saudável faz a gente relativizar e pegar para a gente aquilo que convém, que é mais palatável e menos dolorido de ouvir Jesus falar. Esses nicolaítas, eles aparecem aqui com essa doutrina de orgulho, de soberba, de altivez. É a galera do relativismo. Passaram pela igreja de Éfeso, se criaram na igreja de Pérgamo e ainda vai aparecer depois. Aguardem as próximas cartas. Um espírito de, não é deixar de ensinar não, gente, mas vamos ensinar desse jeito aqui. Porque a igreja tem um inimigo, e quando ela se comporta como se isso não existisse, ela fica totalmente vulnerável, ela fica totalmente desguarnecida, ela fica totalmente exposta. E essa foi a estratégia do inimigo da igreja, na igreja de Pérgamo. Vai ensino errado. Vai sedução. E os nicolaítas vieram causando problema de contaminação do ensino. Por isso que no primeiro século e nos primeiros tempos da igreja, o que a gente lê hoje como lindas histórias sobre a vida de Jesus, nasceu de uma necessidade absurda e urgente dos discípulos de combater as heresias. Com poucos anos do testemunho vivo e humano de Jesus nessa terra, isso foi necessário. Vocês imaginam hoje a gente achar que dá para viver sem Bíblia?
Que alimento, porque se não é da palavra, a gente está se alimentando de outra coisa, porque naturalmente todo mundo precisa se alimentar. Nós somos formados pelo nosso Deus com alma, com corpo, com espírito. O que é que está nos alimentando? A igreja de Pérgamo estava sendo alimentada por um ensino contaminado. Quando o termo adulterar é usado na palavra, ele muitas das vezes é o mesmo sentido que a palavra adulterar. Sabe carro falsificado, roubado? O que a gente fala? Que o chassi foi o quê? Adulterado. É nesse sentido aqui. O povo estava corrompido porque o ensino estava adulterado. Mas ainda há tempo. O tenho, porém, contra vocês algumas coisas era sobre isso. Os nicolaítas eram uma seita herética que desenvolveu um sistema de transigência. Sabe o que é transigência? Passada de pano. Passavam pano com a sociedade pagã onde estavam inseridos e deixou a igreja que esse ensino se infiltrasse na igreja. Ao que parece, ensinavam que a liberdade espiritual, lá que Paulo fala em Gálatas, eu sou livre. Ah, então porque eu sou livre, eu vou fazer o quê? O anjinho na lama do pecado? Não, você não entendeu. Mas eles usavam. Se em Cristo nós somos livres, nós fomos libertos em Cristo Jesus, era assim que começava a perversão. E eu tentei, Roger, até agora, mas não vai dar mais. Roger se empenhou em colocar o pedestal para mim aqui direitinho. Não tem problema, não. E foi nessa passada de pano, é muito sutil. Não, Senhor, mas eu sou tua. O meu coração é teu. Eu tenho plena certeza que isso não tem problema. E isso não tem problema. Ontem a gente falava aqui ao redor da mesa no discipulado. Qual é o nosso filtro para a palavra, para as escrituras? É Jesus. A gente sempre coloca, como aqueles livros, né? Eu nunca li, mas eu tenho lá em casa, em algum lugar. Em seus passos, o que faria Jesus? Se é Jesus que está aqui, se é Ele que está me falando. Vou dar um exemplo muito simples. Você não pode fazer da Bíblia o seu horóscopo. Você abre em qualquer lugar e sai lendo um texto fora do contexto, criando um pretexto. Como os salmos, as orações imprecatórias de Davi, magoado, assustado, desesperado, falando de seus inimigos, eu quero que as cabeças das crianças dele sejam jogadas nas rochas. Pessoa totalmente assim, fora de si, de medo, de raiva, está orando. Se é para falar todo tipo de lixo da sua alma, é aos pés do Senhor mesmo que você tem que fazer isso. Mas não vai pegar uma oração de Davi como essa e fazer de regra de vida de povo de Deus lavado e remido no sangue de Jesus. Da mesma forma, é tão pecado quanto a gente esquecer que estamos inseridos na cidade, nos esquecermos do ensino de Jesus, que diz que quando uma lamparina é acesa, não pega, acende e coloca debaixo de um cesto ou de uma cama, coloca num lugar mais alto para que possa iluminar o ambiente. Da mesma maneira que o sal. Aqui dentro, Betesda, onde todo mundo é amigo e irmão, é o nosso saleirinho, mas a gente tem que sair. Ide, vão, sendo meus discípulos, vocês ensinarão, como a professora Camila nos lembrou hoje aqui na escola. É fazendo que vocês vão contagiar os outros. E aí que é o difícil. Aí que é a dificuldade. É aí que a nossa perna treme, é difícil. Para alguns mais do que para outros. Mas é para isso que nós somos chamados, para manter a fé indo. Então, o problema de ficar aqui numa bolha, seja ela cultural, musical, tudo isso
é pecado da mesma forma, porque você está se abstendo de obedecer o que o mestre mandou. Mas, lembre-se que indo, lembra-se de onde você vem. Não passe pano. Ai, como é que eu vou ter força? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Não é o que a Cíntia acha, não é o que a denominação defende, é o que a tua palavra me diz. Aí, para isso, você tem que se alimentar da palavra. Você não pode depender do que outro se alimenta e dá. É claro, você é edificado no partir do pão, mas não vai sustentar por isso só. Não porque a vida não está... Eu não sei a vida de vocês, mas a minha, de segunda a sábado, não é nada fácil. Portanto, diz o Senhor Jesus, porque é carta, não é julgamento, é aviso. Portanto, arrependa-se. Arrependa-se. E não é aquela falsa ameaça de mãe que eu faço isso. Se eu for aí e achar, eu vou esfregar na cara de você. Não. Jesus, ele não é inconsequente nem leviano com suas palavras. Quando ele diz, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Que frio, na espinha. Eu não vou castigar a minha igreja toda, não. Eu vou atrás de quem está ensinando coisa errada. Que está fazendo uma base sólida para os meus filhos se equivocarem e pecarem. Jesus fala disso desde que esteve nessa terra. É salutar que vem os enganos, os escândalos vão vir, até porque para que as pessoas possam entender o que é e o que não é. Mas, ai daqueles por onde vier o escândalo. O Senhor não deixa passar. Antes de finalizar a carta, hoje é dia de ceia, eu não quero me demorar. Eu vou falar, eu queria lembrar, recordar com vocês aqui. Eu vou até voltar porque acho isso importante. No livro de Atos, a igreja pegando fogo, espalhando o evangelho, sofrendo horrores para isso. Já está Paulo viajando com Barnabé. E aí, que é natural, mas não dá para... A gente até entende o choque, mas não dá para deixar do jeito como está, que era o quê? Onde o Senhor começou o ministério dele, igreja? Foi aqui no Brasil? Onde Jesus pregou e para quem, igreja? Querendo você ou não, quando ele enviou os discípulos de 2 em 2, ele mandou que falassem com quem? Com todo o Oriente, com toda a nacionalidade? Não. Vai primeiro na casa de Israel. Então, vamos entender aqui, é o que Paulo explica com todo o amor lá na carta aos Romanos. Nós somos enxertados. Ah, mas eles são vingativos, explodem o Oriente, maltratam o Palestina. Meu irmão, ore por eles. Porque a gente sabe que os que estão espalhados na face da terra toda vão reconhecer, os que ainda não reconheceram, que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu por nós e por eles. Foi ali que começou o ensino de Jesus. Mas Jesus falou claramente, vocês serão uma bênção para... A promessa em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é para todos. E aí, o para todos, a gente viu se cumprir primeiro em Pedro. Lembram da visão que ele teve dos animais considerados imundos? Não, Deus, não vou comer, não. Como é que você vai dizer que é impuro que eu purifiquei? Quando ele despertou da visão, já estava o pessoal, a galera de Centurião Cornélio, esperando na porta. Homem temente a Deus. Vai entender, não frequentou escola bíblica na Betesda, não era dizimista, apesar da igreja dizer que ele ajudava os pobres.
E Pedro, às vezes, tendo que se esconder, às vezes tentando convencer os cabeça dura dos seus irmãos judeus, chegou lá naquela casa pagã, gentia, estava todo mundo assim. Você é o Pedro, né? A gente estava te esperando, todo mundo. Os menininhos tudo penteadinho, sentado. Os serviçais da casa, os parentes, os vizinhos, porque Cornélio tinha experimentado Jesus, ele não podia guardar só para ele. É isso que Jesus espera de nós. Aí Pedro entra, faz pirotecnia? Nenhuma. Olha, o evangelho é isso, isso e isso. Eles não apenas recebem, como o Espírito sopra ali, é derramado. E o que acontece em Atos 15? Não só essa experiência de Pedro, mas depois ela é no seu esplendor com Paulo, indo às outras nações. Ele pregava Jesus que morreu, mas ressuscitou e nos dá vida, e vida com abundância. Aí viu o povo do jeito que estava, que era como Jesus falou que tinha que ser. E aí os irmãos crentes há mais tempo, como eu e você, que na história aparece como os judeus, se espantavam. Que doideira é essa? Como assim? Mas é assim. E Paulo e Barnabé, que estavam lá no fronte, da mesma forma que todos os nossos irmãos que quebram a bolha e vão lá no fronte, naturalmente são os primeiros a dizer: meus irmãos, o que importa é que Jesus está alcançando os corações. Por outro lado, os irmãos falaram: mas tem umas coisas aí que estão esquisitas, como lá em Pérgamo. Diz que serve a Jesus, mas acende uma vela para o Otavianos, Augustus, não, Ustus, tudo assim, Ustus. Por quê? Deus é amor. E tome-lhe horóscopo, e tome-lhe... E toda a confusão. Por outro lado, estão vendo que o problema está nos extremos? Por outro lado, o que os crentes falavam? Tem que o quê? Circuncisão neles. Torá neles, nada de... E aí, o que foi que acontece aí em Atos 15, que eu vou pedir para o Flavinho abrir para nós? Eu não vou ler o capítulo todo, mas chega a controvérsia da circuncisão dos gentios, porque os crentes mais tradicionais foram bater lá em Antioquia, que era aquela festa multicultural, poder de Deus, tal. Ele chega lá, tá tudo muito lindo, irmãos, mas todo mundo aqui tem que circuncidar. Foi o Paulo e o Barnabé bater em Jerusalém. Que isso, meus irmãos, me ajudem a ajudar a igreja onde a gente está pregando, que está difícil. Pedro é o primeiro a se levantar e também contar da experiência deles. Que bom que tinha um Tiago transformado, cheio do Espírito Santo, porque esse Tiago de Atos 15, que Tiago é? É discípulo? Apóstolo? Não por ter andado com Jesus, porque fazia parte da galera que zombava, zoava, desacreditava Jesus. Tiago, seu irmão. Aqui, uma das colunas da igreja. Convertido. A voz de sabedoria que escreveu a Carta Universal. Pérolas de sabedoria. Se você não sabe por onde começar a ler a Bíblia, meu irmão, você que nos acompanha, leia o Evangelho de João primeiro. Mas lê também Tiago. Tiago, acho que é algo que a gente tinha que ler todo dia. Não pode falar mal do coleguinha. E outras coisas como essa. Tiago ouve, um fala de um lado, um outro fala do outro. E no versículo 12, toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios. Versículo 13, depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão, que é o Pedro, acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. Aí ele retoma as palavras do profeta. Aí, versículo 19. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Então, não vamos perturbar quem está chegando para Jesus. Começou bem.
Era esse o sentimento lá em Pérgamo. Mas olha o problema. Mas, versículo 20, escreva-lhes, e a carta rodou o mundo antigo que conheceu o Evangelho. Se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, e também da carne de animais sufocados e do sangue, porque o que a gente chama de galinha ao molho pardo hoje era uma receita muito parecida com comidas sacrificiais. Tudo tem um porquê. Né? O sangue é vida, e no contexto deles. Então ele falou. E disse, porque se foi assim que vocês creram, meu irmão Moisés em cada esquina tem uma sinagoga para ensinar. Mas eles não têm, e Deus os chamou em outro contexto. Mas vocês entenderam que é justamente a questão da imoralidade sexual que atenta contra a santidade do templo do Espírito Santo. E principalmente o trono do seu coração. Deixar outro tomar conta é idolatria. Pode não ser Zeus, cheio das serpentes. Pode ser o seu casamento, a criança tanto que você quis ser mãe, a sua carreira, os seus planos na obra do Senhor. Mas, Deus, eu peguei aquele mapa ali, o Senhor sabe que era por amor a Ti, eu quero é aquilo ali, ou aqui dentro. Eu vou fazer algo aqui, aí eu vou chegar em cima da Josi e falar, não é assim que põe o copo, Josilene. Porque eu fiz 43 cursos de mesa posta, eu sei que o copo é 2 centímetros para a esquerda. Estou falando porque sou zelosa com a obra de Deus. Aí acabou tudo. Do trono do seu coração saiu o Senhor da obra e entrou. O seu juízo, o meu parecer, minha maneira de pensar, o meu ministério. Está vendo como é sutil? Foi o que aconteceu em Pérgamo. Por isso Jesus é tão claro. E por isso ele diz que vai ter que corrigir. Mas não vai sobrar para todo mundo, não. O Senhor, ele é muito direto. Ele diz, portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, tenhamos cuidado com o ensino errado. Ele precisa ser combatido. Mas, principalmente, a gente combate o mau ensino fazendo o quê? Ai, gente, me perdoa. Podcast para ficar falando mal dos nossos irmãos na fé. Batalha de argumentos bíblicos. É assim que a gente vai combater ensino errado? Não. A gente combate ensino errado dando o ensino. Humildemente. Pedido a Deus na sua palavra. E vamos ser o que essa palavra nos ensina a ser. Isso, por si só, no soprar do Espírito, vai ser o suficiente para não contaminar. Aí é contagiar. Um pequeno spoiler de uma carta que vai vir aí na frente, no capítulo 3, versículo 19, Apocalipse 3, versículo 19. É carta à Laodiceia. Acho que vai ser o pastor Adriano que vai estudá-la conosco. 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Mas dá tempo de restaurar. A gente quer se dedicar não apenas a sermos ouvintes dos ensinos da palavra do Senhor, mas verdadeiros praticantes. Por quê? Jesus nos incentiva a sermos perseverantes e fiéis. Faz-nos uma advertência, né? Quem tem ouvidos, versículo 17, e nós vamos encerrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não podemos ser só espectadores, não podemos ser só ouvintes. Eu nunca sei dizer o que é ouvir e escutar, a diferença. É aquele que ouve e põe em prática. É o ouvir, né? O escuta, às vezes, entra por um ouvido e sai pelo outro.
Ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Lá em Lucas, no momento que Jesus está falando com os seus discípulos, não apenas os apóstolos, mas os discípulos, a multidão que se achegava perto dele, ele fala: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Lidar com a disciplina do Senhor é difícil. Porque a gente só quer se pegar nas palavras de amor dele, e quando ele diz que a gente precisa corrigir, é o amor dele por nós. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem fala isso é aquele que estava com o Pai e o Espírito quando a escuridão ganhou nome, noite. A claridade ganhou um nome, dia. Recebeu uma pedrinha branca. É uma figura tão linda, poética, de imaginação do Apocalipse, mas tem sentido para eles que ouviam essas palavras. Porque hoje a gente tem esse tanto de papel. A propósito, o pergaminho foi inventado em Pérgamo. O nome é carta pergamena, que virou pergaminho. Por quê? A biblioteca de Pérgamo era tão rica que ela chegou a fazer concorrência com uma outra. Quem lembra aí de história antiga, a grande biblioteca do mundo antigo? Quem já viu Indiana Jones? Alexandria. Alexandria onde? Lá no Egito. Aí o Egito, mas que coisa é essa de outra biblioteca ficando famosa também? Não vamos dar papiro não, que era de lá que vinha, né? Onde eles faziam os pergaminhos. Pérgamo, pois nós vamos fazer o nosso, cheio de pergaminhos. Mas sim, e outra coisa da realidade deles, quando você ia ser convidado, o papel não era assim, igual hoje a gente tem para jogar no chão, não. Era coisa muito escassa. Então, os convites eram pedrinha branca. Você recebia os convites para participar. Exclusivamente a pedra era usada para convidar para um banquete. Então, nessa linguagem de presente do Senhor para aqueles que se voltam para Ele, que ouvem a sua palavra, Ele diz: ao vencedor darei do maná escondido. O maná, nós sabemos que era o alimento com que Deus alimentou o povo peregrinando no deserto. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quando ele diz assim: eu vou te dar uma porção desse alimento que eu não dei para ninguém, só o Espírito Santo para nos ajudar a compreender a grandeza e a beleza dessa honra. E não apenas isso. Sobre essa pedrinha que eu vou lhe dar, um novo nome escrito. Então, o Deus que pôs nome nas estrelas, um Deus que mudou o nome de tantos na narrativa da história bíblica. Abrão passou a ser Abraão. Jacó, que tinha um nome que soava, não é que quer dizer enganador, mas o som da palavra Jacó era parecido com o de uma outra palavra hebraica que dizia enganador. Passou a ser Israel. Porque como príncipe lutaste e foste vencedor. Essa mesma ação do Deus de toda a criação nos dando um nome. Essa semana que passou, a minha família, eu, meus filhos, alguns primos, nós recebemos a nossa documentação de cartório da nossa ascendência indígena. E quando eu recebi o meu nome, que é Marrei Aticum, que é o meu povo. Aquilo mexeu tanto comigo, porque aí eu comecei a receber as imagens que um primo nosso, que é da FUNAI, que foi atrás do povo, que resgatou todo esse caminho de documentação para nós, você começar a ver no meio do povo gente com o rosto igual do seu avô, primos muito parecidos, essa identidade de pertencimento que o nome traz. Agora você pensa,
Eu sei que a nossa vida começa aqui, o céu na terra é Jesus habitando em nós e a gente experimentando do seu amor. Mas, meu irmão, melhor está por vir. Paulo disse, se eu espero por Cristo apenas nessa vida, se a gente age assim, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Há uma promessa de não ser Rebeca que Jesus vai chamar, mas ele vai olhar para você. E você vai ter um nome que só você e ele vão saber. Isso é muito profundo, isso é muito poético. Deus tem um nome para você, que só você e ele sabem. Pode estar um culto, pode estar o povo todo rindo, o povo todo chorando, mas ele fala alguma coisa, e vamos usar o meu exemplo. Marrei a ticum, no meio da multidão. Eu sei que o meu Deus está falando comigo. E isso é só para quem está atento. Ouça o que o Espírito diz, a igreja diz o Senhor. Porque Ele tem banquete para nós. Eu quero chamar a equipe de louvor abençoada para nós declararmos a santidade do Senhor. Dizer a Ele que nós não queremos outro ensino que não seja o que sai da sua boca, de onde sai a espada afiada de 2 gumes, que é a sua palavra. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, tão frágeis, Senhor, tão rendidos, porque sem Ti nós não somos nada, sem o Teu Espírito nós não temos discernimento, nós nos enganamos, nós achamos que estamos no caminho certo, e quando vê a gente já está se afastando das Tuas palavras. Mas como bom pastor, cujo cajado nos consola, que nos puxa da beira do penhasco, faz assim, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos nessa manhã. E nós te adoramos, nós te bendizemos, porque Tu és o Senhor das leis, como nós cantamos aqui. Em Ti, Senhor, estão as leis que nos garantem segurança, saúde, fortaleza, porque o Senhor nos ama e nós somos rendidos a Ti, porque Tu és o Senhor. Por isso, assim, nós Te louvamos e declaramos. Amém.